Olá, sejam todos muito bem-vindos ao seu canal Tô Muito Aí. Esse é o seu projeto AIF 5000. Aqui eu mostro como você, jornalista, vai trabalhar na área de jornalismo sem precisar de estágio, sem precisar de currículo, ganhando em minimamente 2 vezes o piso do jornalista brasileiro. Eu sou a Patrícia Alves e o nosso tema de hoje é a importância do planejamento para o trabalho do assessor de imprensa Freedom. E muitos jornalistas, né, esse é um tema muito importante, porque muitos jornalistas, eles esbarram, né, é um problema bastante comum na vida deles, que é a questão do planejamento. Desde um planejamento simples, como, por exemplo, uma pauta, até um planejamento mais complexo, como, por exemplo, você planejar a sua própria carreira. Então, o planejamento, ele é fundamental. E por que ele é fundamental? Porque ele é um guia. Então, você imagina, por exemplo, se você vai fazer uma caminhada, né? Quem gosta de caminhar sabe disso. Você precisa saber para onde você está indo, né? Onde você está e para onde você está indo e o que você precisa, né? Para usar, né? E para ter durante essa jornada. Imagina, por exemplo, que você vai fazer uma caminhada num lugar muito quente, né? E nesse lugar não vende água, não tem barracas de água ou elas são muito espaçadas. O que acontece se você não souber, né? Se você não tiver essa informação? É muito provável que você nem leve água. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que, se eu não vou buscar essa informação, eu sequer levo água. Né? Ou então você não leva água suficiente, né, para o tempo, para o período de caminhada que você vai fazer sem encontrar um lugar para comprar mais água. Então, o que vai acontecer? Você vai passar sede, você vai sofrer, e mais do que isso, pode ser que você sequer consiga terminar aquilo que você começou. Por quê? Porque você não se planejou. É mais ou menos como dar uma festa sem saber quantas pessoas vão para essa festa. Como é que você faz? Vai faltar comida ou vai sobrar comida. Então, até para as coisas mais simples, né, para tudo aquilo que é corriqueiro, que é dia a dia, você precisa de um planejamento. Ele evita que você perca tempo e ele evita, por exemplo, que você perca dinheiro, né? E se a gente considerar que tempo é dinheiro, ambos são fundamentais na sua vida. No caso do assessor de imprensa Freedom, por que isso é ainda mais importante? Eu vou dizer para você. Porque quando você é um assessor de imprensa Freedom, quanto mais organizado for o seu trabalho, quanto mais organizado for o seu trabalho, mais clientes você consegue atender sozinho e ao mesmo tempo. E com isso você eleva a sua remuneração. Então, se eu consigo atender sozinho, né? Se eu me organizo para atender sozinho 2 clientes a 2,5K, eu tenho 5 mil reais por mês. Agora, quanto mais organizado eu for e eu conseguir dobrar, né, então eu passo de 5 para 10. Tem gente que, eu sempre digo aqui, que assim, a gente consegue atender, o assessor de imprensa freelance consegue atender em torno de 5 clientes sozinho. Mas se ele for muito organizado, ele pode atender mais do que isso, percebe? Então, um bom planejamento não só vai fazer com que você seja mais assertivo, que você organize o seu tempo, mas como vai melhorar a questão da sua remuneração. Então, eu coloquei aqui, né, eu separei aqui para vocês 5 pilares de um bom planejamento, para que ele seja realmente um planejamento bom, né, de um excelente planejamento, você precisa que ele tenha 5 pilares. Então, quais pilares são esses? Eu vou colocar aqui no nosso bloco de notas que pilares são esses, né, que você não pode esquecer. Deixa eu só compartilhar a tela aqui com vocês. Aqui chegou. Boa. Então, vamos lá. Quais são os 5 pilares de um bom planejamento? Eu vou colocar aqui, primeiro para que vocês entendam todos eles de uma vez, depois a gente vai passar um por um, tá bom? A gente vai trazer, né, um a um para que a gente possa falar sobre eles. Então, o primeiro pilar importante, ele tem que ser permanente e ele tem que ser contínuo, né? Um bom planejamento também tem que ser interativo, é o segundo aspecto do bom planejamento. Em terceiro lugar, ele tem que ser voltado para o futuro. E a gente não está falando de mãe de Ná, não é previsão do futuro, né? A gente vai falar mais sobre isso. Você tem que definir os recursos desse planejamento, né? É o quarto item. E também você vai ter que fazer uma avaliação. Desses 5 pilares, o único que você não consegue inverter a ordem dele é a questão da avaliação. Todos os outros não faz muita diferença a ordem com que você coloca. Mas um bom planejamento, né, necessariamente vai ter que ter esses 5 pilares.
Tá? Por que a gente chama de pilar? Porque eles sustentam o seu planejamento, eles sustentam, no caso do AIF, a sua carreira, né? Vai fazer com que você seja mais assertivo, com que você otimize seu tempo, e com que você tenha a possibilidade de mais recursos, tá bom? Então, vamos falar primeiro sobre o primeiro item, né? Eu vou tirar todos eles aqui para você poder ir acompanhando. Vamos falar primeiro sobre a questão de você, né, do seu planejamento ter que ser permanente e contínuo. O que isso significa exatamente para você, né? Significa o seguinte, que você vai ter que manter todo mundo alinhado. O que é legal, né? Quando você senta e você planeja, o que você fez? Você construiu um guia. Né? Pensa lá de novo na ideia da sua caminhada. Vou fazer uma caminhada, sento, planejo, para onde eu vou, aonde eu estou, o que eu preciso levar. Pronto, eu tenho um guia. E se você vai fazer essa caminhada com mais algumas pessoas, vamos pensar agora a gente fazendo uma analogia, né, com o seu cliente, se você é um assessor de imprensa Freedom, olha que legal, as duas pessoas estão alinhadas. Os dois sabem aonde vocês estão e para onde vocês estão indo. Gente, isso faz uma diferença tão grande na vida de um assessor de imprensa Freedom. Sabe por quê? Porque é o seguinte, esta semana, você e o seu cliente já sabem o que vai acontecer na semana que vem. Isso é maravilhoso. Isso faz com que você tenha liberdade para trabalhar o seu tempo, para definir o horário que você vai fazer. Lembra que o Freedom trabalha dessa forma? Né? Agora, vocês já sabem o que vai acontecer esta semana, na semana que vem. Ele é permanente. Eu estou sempre, né? E aí vem o segundo aspecto, eu estou sempre trabalhando à frente do dia de hoje. Tá bom? Isso é fundamental. Todo mundo fica alinhadinho. O que é legal no caso do assessor de imprensa Freedom? Não tem aquela história, principalmente se o seu cliente for um FII mensal, por exemplo, diga assim, bom, eu estou aqui na minha empresa e a Patrícia está lá trabalhando. O que será que a Patrícia está fazendo? Será que a Patrícia está produzindo? O que será que ela vai fazer para mim essa semana? Isso não acontece. Né? Então, fica todo mundo alinhado, todo mundo na mesma página. Então, planejamento é fundamental. Por quê? Primeiro aspecto, porque ele é permanente e ele é contínuo. Né? Agora, quando a gente diz que ele é contínuo, o que isso significa? Que você vai ter que estar sempre atualizando. Então, não é que você fez o seu planejamento e pronto, ele é imutável. Né? Não, você vai atualizar. Então, por exemplo, eu gosto muito de fazer planejamentos trimestrais. Por que isso é bacana? Porque senão eu fico muito distante e a gente sabe que como a gente trabalha com pauta todos os dias, né, algumas coisas elas são factuais, elas estão acontecendo ali naquele momento. Então eu gosto, né, de ter esse tempo, né, não tão longo para fazer esse planejamento. Porque, né, 3 meses, a gente pensa, 3 meses é muito tempo, é pouco tempo. Para mim, é o tempo ideal. E você, como assessor de imprensa Freedom, vai poder determinar o que é bom para você. Eu gosto desse planejamento de 3 meses. Só que ele vai sendo, né, atualizado a no final da metade do segundo mês, você já está fazendo o próximo trimestre. Isso funciona muito para mim, né? O que é muito legal no caso do planejamento também, né? Principalmente nessa coisa do trimestre. Eu gosto muito de pegar as datas sazonais e já coloco no meu plano quais são as datas sazonais que a gente vai trabalhar. Então, por exemplo, essa semana eu tenho cliente, hoje, especificamente, hoje, dia quinta-feira, que eu estou falando com vocês, nós já estamos finalizando tudo aquilo que vai entrar para o Dia Internacional da Mulher, porque eu tenho clientes onde essa data ela é fundamental. Então, assim, eu já planejei, eu já sabia que isso ia acontecer, já estava no nosso plano. Ele já sabia que isso ia acontecer, nós já sabíamos o que nós faríamos, inclusive. Qual é a pauta que a gente vai trabalhar, né? Então, quando você pega essas datas sazonais e você coloca dentro do seu plano, olha que bacana, isso permite com que você não, né, nem fique pirado. Ai, meu Deus, o que eu vou fazer essa semana? Ai, olha, e agora? Ai, segunda-feira, o que eu vou fazer amanhã? Né? A gente já falou, tem até, se você não viu, eu sugiro que você veja, um material que nós fizemos, acho até que foi essa semana, na terça-feira, estou um pouco perdida na data, mas sobre otimização de tempo. Então, assim, quando você consegue otimizar o seu tempo, quando você consegue planejar o seu tempo, você fazer um planejamento da sua carreira, do seu trabalho, do seu dia a dia, né, junto com o seu cliente, é perfeito, é perfeito. Aí você vai explodir, você está pronto para explodir, tá bom? No bom sentido, obviamente, né?
Então, qual é o segundo aspecto? Eu coloquei o primeiro, eu vou colocar o segundo aspecto de novo aqui para vocês, né? A gente já falou superficialmente, agora a gente vai falar um a um. Então, permanente e contínuo, né? Porque eu gosto, por exemplo, eu vou colocar aqui, de fazer um planejamento a cada 3 meses, tá? Isso para mim funciona bastante. Segundo, por que que ele é interativo? Porque ele muda ao longo do caminho. Ah, Patrícia, como assim ele muda ao longo do caminho? Então, você faz um planejamento para ficar mudando? Não, não é isso. É que não dá para você ficar esperando chegar no final desse planejamento para saber o que funcionou, o que não funcionou. Porque pode ser que, levei 3 meses para mudar alguma coisa que não está funcionando, o seu cliente vai despedir você, né? As coisas não vão funcionar, você trabalha com resultado. Então, eu não posso esperar o final do planejamento. Eu preciso ir acompanhando aquilo que eu estou fazendo, né? E, se necessário, eu faço alguma alteração. Vou dar de novo o exemplo dessa data sazonal, que é o Dia Internacional da Mulher. Nós tínhamos planejado para esse cliente, por exemplo, que nós pegaríamos todas as pessoas, todas as mulheres que estão na linha de frente do atendimento na ala Covid, e nós íamos mostrar o trabalho delas, a força dessas mulheres à frente do tratamento, né, que é um assunto tão atual, que é a situação do Covid. Só que o que acontece? Todo mundo sabe, né, se você mora aqui nesse Brasil, principalmente, você sabe que a maioria dos lugares está entrando em lockdown de novo, que a gente teve um aumento do número de casos, né, isso está sendo noticiado o tempo todo. Resultado, eu não posso tirar todas essas mulheres para fazer a ação do jeito que eu havia previsto. Então, o que eu tenho que fazer? É interativo. Eu me organizo, eu já acompanhando durante a semana o que está acontecendo, porque hoje é quinta, eu já sei que essa semana isso ia acontecer, então eu estou desde segunda-feira acompanhando e alterando a forma como é que a gente vai fazer esse trabalho. Então eu vou ter uma pessoa, vou ter 2 pessoas, eu vou tirar uma de cada vez, a gente vai fazer uma live. O que nós vamos fazer? Então nós alteramos o nosso plano. Não dá para ficar esperando no dia que aquilo vai acontecer, que a minha pauta vai acontecer, eu acordar de manhã e dizer, e agora, né? Não temos como fazer com todas as mulheres ao mesmo tempo. Não rola. Então, o plano, ele é interativo, ele vai mudando, né? Ele pode mudar, não é que ele muda, né? Não é uma regra, mas você tem que estar atenta para a possibilidade desse seu plano mudar ao longo do caminho, e não dá para ser na última hora. Pode acontecer, eventualmente, né, por algum motivo acontecer de última hora? Pode também, né? Não é comum, se você está atento, não é comum, né? É mais comum que você consiga acompanhar. Por isso que a gente faz um planejamento, né? Então, qual é o terceiro aspecto? A gente fala assim, ó, que o bom plano é aquele voltado para o futuro. E eu não estou falando, né, de plano mãe de Ná. Eu não estou dizendo, né, nós não vamos prever o futuro. Eu estou dizendo que ele precisa ter uma visão de futuro, ou seja, quando você faz um planejamento do seu dia, isso não é um planejamento exatamente, né? Você está fazendo, você está otimizando o seu tempo, você está fazendo uma organização do seu tempo, né? O planejamento, ele significa que você está olhando para frente. Se vocês já devem ter ouvido falar, eu imagino, as empresas elas têm missão, visão de futuro e valores, não é isso? Então, por exemplo, qual é a sua missão, né? Qual a missão da empresa? Trabalhar, atender todos os pacientes da mesma forma, essa é a missão. Qual a sua visão de futuro, né? Daqui a 2 anos ser o maior hospital da nossa região. É muito legal você, como profissional, também ter uma visão de futuro da sua carreira e daquilo que você quer para o cliente. Então, por exemplo, você pegou um cliente novo hoje, e esse cliente é uma nutricionista, um exemplo, tá? Aí você tem que pensar o seguinte: bom, o que eu quero, ou como eu quero que esta nutricionista, que é uma marca, né? O nome dela é uma marca, essa profissional é uma marca. Como é que eu quero que ela esteja no mercado? Como é que eu quero que o mercado a veja daqui 1 mês, daqui 2 meses ou daqui 3 meses? Porque, afinal de contas, você está fazendo um plano de 3 meses, correto? Para quê? Lembra do planejamento? Aonde eu estou, para onde eu vou e o que eu preciso. Para isso que você faz um plano.
Então, ele tem que ter uma visão de futuro. Eu quero, por exemplo, que essa nutricionista ela seja uma referência quando nós falarmos, por exemplo, de mitos sobre dieta. Eu quero que ela seja uma referência em dieta. Eu quero que ela seja uma referência para esportista. Eu quero que ela seja uma referência para pessoas que querem, né, para emagrecimento, ou não, só para uma vida saudável, ou não. Né? Enfim, qual é a meta? Você define isso com ela. E você precisa dessa visão de futuro até para trabalhar as suas pautas. Então, por exemplo, eu posso pegar minha nutricionista, pensa no planejamento. Então, permanente contínuo, 3 meses. 3 meses envolve o mês de abril. Perfeito? Maravilha. Abril eu tenho o quê? Uma data sazonal. Páscoa. Show. Então, eu vou dizer para ela assim, olha, ela é ligada, e a nossa visão de futuro é que ela esteja ligada à questão do emagrecimento. Então, uma das pautas que eu posso programar para ela é quais são os mitos, né, do consumo de chocolate para a sua dieta. Perfeito? Tem a ver com a minha visão de futuro? Tem a ver com a minha visão de futuro. Ela passa a ser uma referência das pessoas que estão fazendo dieta? Sim, ela, né, é uma matéria que chama a atenção das pessoas que estão fazendo dieta. Então, eu estou planejando as minhas pautas de acordo com a minha visão de futuro. E se eu seguir dessa forma nos próximos meses, ao longo desses 3 meses, eu vou estar, ou eu já atingi o meu objetivo, eu estou no caminho do meu objetivo. Por isso que é importante que você saiba quais são essas metas, para que você possa, inclusive, aí é o último item, né? Vou dar um spoiler aqui, para que você possa avaliar se aquilo que você está fazendo está dando resultado ou não. E se eu não tenho planejamento? E se eu não me planejei? Cada dia é um dia? Eu hoje acordo e vou pensar o que eu vou fazer para o meu cliente? Eu hoje acordo e penso, é bom, a minha nutricionista, o que será que eu podia falar para ela hoje? Aí, no final do dia, você vai lembrar que hoje foi o dia da farinha de trigo, tá? Não é, mas vamos imaginar que seja. Aí você fala, nossa, hoje é o dia da farinha de trigo, eu devia ter feito uma matéria assim, assim, assim para ela. Percebe? Você vai perder credibilidade, você vai perder oportunidade. E oportunidade é fundamental para o assessor de imprensa Freedom. Nós vamos fechar aqui a janela. Chove aí, chove aqui. Pessoal, e quem está aqui comigo, né? O Lucas, o Souza, se vocês quiserem perguntar alguma coisa sobre o nosso conteúdo de hoje, quero que vocês fiquem à vontade, tá? Deixa eu dar uma olhadinha, ver se tem alguém aqui com a gente no... Tem um pessoal também que está com a gente aqui no YouTube, né? Geralmente eu não consigo saber quem são vocês, então tem dúvidas sobre o nosso conteúdo? Coloca aqui, que eu aproveito, eu já dou uma olhadinha e já respondo as dúvidas de vocês, tá bom? Se são jornalistas, coloca aqui para mim. Você já está trabalhando na área de jornalismo? Você conhece a assessoria de imprensa Freedom, né? Porque a gente está falando hoje sobre a importância do planejamento, que é importante em qualquer segmento, mas em especial aqui, que é o motivo do nosso canal, a gente fala da assessoria de imprensa Freedom. Então, coloca aqui para mim. Pergunta, porque eu quero saber mais sobre cada um de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Então, não dá para você acordar de manhã e pensar, o que farei hoje para o meu cliente? Não, você precisa fazer este planejamento e apresentar este planejamento para o seu cliente, tá? Para que todos fiquem alinhados, todos fiquem na mesma página, fundamental isso. Então, vamos lá. Qual é o quarto aspecto de um bom planejamento? O quarto aspecto de um bom planejamento é você definir recursos. Por quê, gente? Olha só que bacana. Nem todas as pautas que você fizer, elas são gratuitas. Algumas pautas que você pensar, pode ser que ela tenha um custo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Há alguns anos atrás, eu atendi uma empresa de São Paulo que trouxe para o mercado um nó de gravata fixo. Era um nó diferente, né? Chegou a ser febre, depois não foi mais, enfim. Que é um acessório masculino. Agora, olha só que interessante. Os homens usariam, não usariam? Para quem que eu mando isso? E foi um trabalho muito bacana, né? Só que o que eu sugeri para o meu cliente? Eu falei, olha, nós não só vamos falar sobre esse assunto, mas nós vamos mandar para todas as redações, para todos os jornalistas especializados em moda, a gente vai mandar um físico, né? Agora, isso não,
tem gente que fala assim, mas isso é do cliente. Não, gente, tem um custo para ele. Tem um custo de produção, né? Ainda que seja, não é o custo de venda, mas tem um custo. Tem um custo mandar isso para todos os jornalistas. Você imagina, nós mandamos quase 200 peças, né, para cada um deles. Então, como a gente vai entregar? A gente vai mandar via motoboy, a gente vai entregar pelo correio, como é que nós vamos fazer? Então, tudo isso tem um custo. Agora, eu sonhei com isso? Não, eu fiz um planejamento, coloquei isso no papel, pensei na forma de encaminhar, pensei, levantei o custo disso e apresentei esse planejamento para o cliente e foi aprovado. E olha que legal, então eu tenho que definir quais são os custos dessa minha ação, dessa minha loucura. E olha que incrível, gente, isso é ser um assessor de imprensa Freedom. Você pode planejar uma ação, você tem que ter uma estratégia, e essa estratégia tem que fazer parte do seu planejamento, sempre alinhado com, voltando aqui, né, vamos para cima, voltado para o seu futuro, com possibilidade de mudança, né? Vamos supor que a gente não consiga entregar, ou que a gente não encontre esses jornalistas, ou que eu não tenha acesso a eles, enfim, né? Eu tenho que saber, eu tenho que acompanhar esse processo e mudar alguma coisa se for necessário. E ele é permanente, eu tenho um planejamento para esse cliente, e dentro desse planejamento eu tenho essa ação. E aí essa ação ela é contínua, terminou essa, mas eu tenho outra, como é que eu vou fazer daqui para frente? Então é fundamental você definir recursos. Por exemplo, quando eu decido que eu vou pegar o carro da Stock Car, que é um outro cliente que eu tenho, e eu vou colocar esse cliente, esse carro, por exemplo, numa praça, né? Por exemplo, a gente já levou ele para uma praça lá em Curitiba, ou eu levei ele para a Avenida Paulista aqui em São Paulo. Tem um custo. Como é que esse carro vai vir? Vai vir voando? Não, ele vai vir de guincho. Quanto custa esse guincho? O cliente está disposto a pagar? Porque às vezes a ideia ela é maravilhosa, mas se você não planejou, se você, né, para verificar se tem custos ou não, às vezes o seu cliente não tem nem como avaliar e como aprovar ou não aprovar. Então, é fundamental que você coloque, inclusive que você defina quais são esses recursos que você vai usar durante a execução dessa sua ação. Tá bom? E executar a ação é uma das coisas que o assessor de imprensa Freedom tem que saber fazer. É a base, inclusive, do nosso trabalho, né? Saber executar, saber planejar e colocar tudo isso dentro desse planejamento. Esse planejamento, ele vai para o cliente, né? Nós temos, inclusive, um guia, né? A gente tem uma base, um guia, obviamente, falei que o planejamento é um guia, mas a gente tem uma base onde eu coloco, né, depois todo o meu planejamento para poder apresentar para ele, né, apresentar para o cliente. E qual é o quinto aspecto do bom planejamento? É a avaliação. Gente, como é que eu sei se foi bom ou se não foi bom? Se deu certo ou se não deu certo? A partir das metas que a gente definiu com ele. Né? Então, eu tenho que avaliar. Funcionou? Deu certo? Deu resultado? Qual resultado deu? Então, eu faço o planejamento desse trimestre e eu decido, inclusive, como é que eu vou apresentar isso para o meu cliente. Embora o planejamento seja trimestral, a minha prestação de contas, como é que eu gosto de fazer? Eu gosto que ela seja mensal. Em algumas situações, quando são ações muito grandes, eu gosto de mostrar, né, de fazer essa avaliação logo que ela finaliza, logo que ela termina. Por quê? Porque isso está tudo muito fresco ainda na cabeça do teu cliente, e aí o impacto é ainda maior. Então, como vai ser essa avaliação? Precisa ser trimestral? Não necessariamente, mas ela tem que acontecer. Tá bom? Sempre vai ter que acontecer. Por quê? Porque você terminou um processo, né? Lembra onde eu estou, para onde eu vou e o que eu vou precisar. Beleza? Funcionou? Né? Não funcionou? Essa avaliação que vai dizer para você quais são os resultados. E o mais interessante disso, por que a avaliação ela é tão importante? Porque a partir da avaliação, você vai conseguir fazer, inclusive, definir quais são os próximos passos. Então, por exemplo, eu fiz, no caso dessa ação do nó de gravata, funcionou? Foi publicado? Foi aprovado? Não foi aprovado? O que aconteceu com isso tudo? Aí eu avalio e, a partir dessa avaliação, eu penso no meu próximo passo.
Então, por exemplo, bom, este público não está preparado para este tipo de acessório, né? Ou então nós avaliamos pelos resultados, e aí você faz uma avaliação. Olha só que interessante, gente, porque às vezes o nosso trabalho de assessoria de imprensa, ela pode, inclusive, auxiliar o trabalho do marketing, se você está trabalhando, né, para um cliente que é uma empresa. Então, às vezes, você está ali desenvolvendo essa ação e o resultado da sua ação auxilia o marketing, né? E tem gente que acha que é o contrário também acontece, né? Às vezes o marketing está desenvolvendo um trabalho e ele pede a ajuda da assessoria de imprensa Freedom, né? Isso também pode acontecer. Ah, nós estamos lançando um novo chocolate, por exemplo. Preciso de uma ação que a gente, né, para que esse chocolate apareça de forma espontânea na mídia. Vamos montar um planejamento. Qual é o bom período? Ele vai, né? Eu vou falar do chocolate pelo chocolate, eu vou usar a editoria de marketing para falar desse chocolate, eu vou usar a editoria de gastronomia, eu vou envolver profissionais, não vou envolver profissionais. Percebe que às vezes o mesmo assunto ele possibilita que você tenha mais de uma estratégia. Então, assim, quando você coloca todas essas estratégias na mesa, você coloca quais são os custos de cada uma dessa estratégia, isso possibilita com que você, né, você dá para o teu cliente e você, inclusive, tenha possibilidade de escolha. Escolheu, ela vai para o seu planejamento. Aí você segue esse planejamento. E o mais interessante disso tudo é que, ao final desse planejamento, quando eu fiz uma avaliação, eu posso pegar alguma outra ideia que eu estava tendo ali, né, no meio, enquanto isso estava acontecendo, e eu coloco ela em prática depois. Ela pode ser o próximo passo, pode vir no próximo mês. Tá bom? Então, o planejamento, ele é fundamental. Por quê? Porque nós, assessores de imprensa, Freedom, o nosso currículo, a gente não tem currículo, né? Você não manda para o teu cliente um currículo dizendo, eu fiz isso, eu fiz aquilo, né? Aquela coisa do papel, né? Não, você apresenta resultados, você apresenta matérias, você apresenta provas, como a gente chama, né? Você não tem um currículo, uma linha debaixo da outra, num papelzinho, né, que aceita tudo. Você tem realmente provas. E quanto melhor o seu planejamento, na avaliação, você reúne essas provas, você apresenta essas provas para o cliente, isso vai fazer com que aconteça o quê, gente? Fez um bom planejamento, fez uma avaliação, teve bom resultado, qual a chance desse cliente ir embora? É muito pequena, só se ele realmente estiver passando por uma crise financeira, né? Ou você não está fazendo um bom planejamento, ou a sua avaliação não está sendo correta, e você não está conseguindo mostrar para ele que realmente aquilo está valendo a pena. Então, assim, este planejamento, ele vai ajudar, inclusive, você na manutenção do teu cliente. Eu tenho, por exemplo, clientes, tem mais de um cliente com mais de 10 anos. Então, a Santa Casa está comigo há mais de 10 anos, a equipe Eurofarma está comigo há 12 anos, a gente está indo para 13. E tem vários outros exemplos de clientes que não são, às vezes, mensais, são clientes sazonais, mas que estão comigo há mais de 10 anos, porque toda vez que ele precisa de um trabalho de assessoria de imprensa Freedom, ele vai lembrar de mim. De quem? Ele vai lembrar de mim, né? Porque eu, através de um bom planejamento, também melhorando a minha reputação, né? Melhorando o trabalho que eu vou desenvolver. Então, o planejamento para o assessor de imprensa Freedom, em especial, ele é fundamental, tá? Não dá para você pensar em ser um assessor de imprensa Freedom se você não souber fazer um bom planejamento. Então, só recapitulando aqui, um bom planejamento precisa de 5 pilares, de 5 aspectos que são fundamentais. Ser permanente e contínuo, eu gosto de um trabalho de 3 meses, né, para que a gente possa, é um intervalo interessante, embora ele tenha um tempo, né, de 3 meses, ele tem que ser interativo, ou seja, você tem que ir detectando o que precisa ser alterado ao longo do caminho. Ele precisa estar voltado para o futuro, quer dizer, aonde você quer chegar, o que você quer com isso, quais são os seus objetivos, né, para onde você está levando o seu cliente, isso é fundamental. Senão, se você não souber para onde você vai, como é que você sabe se você chegou ou não? Não tem como, né? Eu quero ir para a Bahia, como é que eu sei se eu cheguei ou não? Vou andando, né? Enfim, você tem que saber se você chegou lá ou não. Você tem que definir quais são os recursos, né? Se em cada uma dessas pautas, se você vai envolver recursos ou não, se envolve dinheiro ou não, né? Até para o seu cliente poder aceitar essa proposição sua. E, por último, você tem que pegar tudo isso ao longo, né, como você achar melhor. Eu gosto mensal,
mas você tem que fazer uma avaliação se você está indo para o caminho certo e apresentar essa avaliação para o cliente. Então, se você pegar, né, esse conteúdo de hoje, de agora, né, da questão do planejamento, e você pegar o conteúdo que nós fizemos essa semana sobre a otimização do seu tempo, né, como você organizar o seu tempo, eu diria que você já está muito bem encaminhado para realmente ter ferramenta, algumas ferramentas para que você consiga elevar rapidamente, subir no que a gente chama do ciclo evolutivo do assessor de imprensa Freedom. Não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas esse trabalho que eu desenvolvo, que é da assessoria de imprensa Freedom, tem um ciclo evolutivo, né? Qual é ele? Eu começo ali com um cliente, né, de R$ 2.500 no máximo, aí eu passo para um segundo cliente, eu vou para 5K, depois eu vou para 10, depois eu quero ir para 20, e para onde nós vamos? Para onde você quiser. Agora, você não vai para lugar algum se você não tiver planejamento. Ou pode até ser que você comece, mas você vai demorar muito tempo para chegar, vai perder muito tempo no caminho, vai perder dinheiro com certeza, vai perder cliente, porque você vai esquecer coisas, não tem, acontece, nós somos humanos, nós erramos, eu sou ser humano, você é ser humano, né? Vai chegar no final do dia, você vai esquecer de alguma coisa importante que você poderia ter feito, uma data sazonal importante que tem tudo a ver com o seu cliente, então não dá, né? Se você realmente tem essa vontade de trabalhar como assessor de imprensa Freedom, uma das habilidades que você vai ter que começar a desenvolver desde já, né, para que realmente funcione, é a questão do planejamento. Então, fica presente para esses 5 aspectos, porque eles são fundamentais, tá bom? Se alguém tiver alguma pergunta em relação a isso, pode fazer, essa é a hora. Eu vou fechar aqui agora. Alguém tem alguma dúvida? Deixa eu ver se eu tô... Maravilha, então, pessoal. Se ninguém tem nenhuma dúvida, eu espero que esse conteúdo tenha ajudado mais um pouquinho nessa sua jornada, né, da assessoria de imprensa Freedom. Esse é o nosso objetivo aqui, sempre trazer para você um conteúdo que seja relevante, né, para quem está aí tentando buscar, né, um lugar ao sol dentro da área de jornalismo e começa a enxergar na assessoria de imprensa Freedom uma oportunidade. Eu sempre digo que a assessoria de imprensa Freedom é um lugar onde você vai nadar de braçada, onde não tem recessão, onde realmente todos os caminhos estão abertos, mas que para trilhar esse caminho você precisa ter algumas habilidades que são fundamentais. Uma dessas habilidades é essa que estou trazendo aqui hoje, que é saber fazer um planejamento para poder apresentar para o seu cliente e desenvolver um bom trabalho, tá bom? Então, todas as terças e quintas, às 17 horas, um conteúdo novo aqui para você. Eu sou a Patrícia Alves e eu te vejo, então, na nossa próxima live. Por quê? Porque eu estou muito aí.